Olá pessoal, eu sou a Bárbara Cortella, professora e mãe de Lígia e Francisco. Ontem nós gravamos um vídeo como ler com e para bebês. Foi uma forma ainda muito introdutória, num tom de brincadeira, uma cena cotidiana em que eu li com o Francisco há um mês atrás, quando ele ainda tinha 6 meses. Hoje ele já tem 7. De um mês para o outro o bebê muda bastante. Naquele momento ele estava começando a iniciar a introdução alimentar, um desafio, né? Falando um pouquinho de bebês, toda mãe sabe, todo pai sabe como é difícil esse primeiro momento, um desafio, né? Há muitos métodos como ensinar o bebê a comer. Ele nasce já sabendo, né? Não, a gente sabe que ele vai aprendendo. E aí eu quero usar um pouquinho essa analogia também para a formação leitora do bebê. É mais ou menos a mesma pergunta que eu faço para vocês. O bebê, ele nasce já gostando, né, de ler com sua mãe, com seu pai, com a sua avó? É inata? Essa habilidade é uma habilidade inata ou ela é uma habilidade formada? E aí eu queria lembrar um pouquinho você, pai e mãe que já tem seus filhos grandes em outro momento, como é que foi para ensinar essa criança a gostar de comer brócolis? Como é que foi para essa criança gostar de comer fruta, legumes, verduras? Um desafio, né? Lógico que cada criança é única, umas aprendem e gostam de uma forma mais rápida de comer, por exemplo, de se alimentar. Eu falando um pouquinho, relembrando da minha experiência com a Lígia. A Lígia, ela teve uma aceitação das frutas muito rápido. Francisco, ele já tá um pouco diferente, faz muitas caretas, né? É normal, né? E aí ele, na verdade, ele tem muita vontade de comer o que a gente está comendo, né? Aí entra toda uma polêmica. Ele já tá vendo a Lígia almoçando, então ele quer provar as mesmas coisas. Mas essa analogia me fez pensar um pouquinho na formação do gosto desse bebê leitor, né? Mais ou menos isso. O bebê, ele vai provar um purezinho de abóbora num dia, vai fazer careta, vai colocar para fora da boca, vai rejeitar, né? E aí a mãe, com muita paciência, ou o pai, ou a avó, a tia, seja lá a cuidadora, vai com muita paciência a cada dia introduzindo uma textura nova, um sabor novo, e oferecendo, e conversando, e brincando, e cantando, e com muita paciência essa criança vai tomando gosto por comer. Um mês depois desse início de introdução alimentar, o Francisco já tá um comilão, né? Um sucesso, tá comendo muito bem. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. A gente vê muito um imaginário de que a gente só pode ler com o bebê de 0 a 1 os livros destinados especificamente para essa faixa etária, que são classificados hoje em dia pelas editoras como livros brinquedos. São os livros sensoriais, são livros que têm texturas. Não que isso não seja importante, né? Ontem eu mostrei o livro Este é o Meu Carneirinho, e era essa brincadeira com a linguagem, né? Carneiros, cabritinhos com diferentes texturas de pelo. Mas aquele livro, ele tem os 3 pontos que hoje eu queria pensar junto com vocês, do o que ler para os bebês, né? E os 3 pontos são qualidade. Oi, Lígia.
Dá boa noite pro pessoal. Boa noite. Vem mais pra cá, pra você aparecer junto comigo. Daqui a pouco a Lígia vai me ajudar a fazer uma leitura de um livro que pode ser lido em qualquer faixa etária. Então, assim, um dos pontos que a gente vai problematizar é o livro para o bebê, ele pode ser um livro para uma criança maior, por exemplo, como a Lígia, de 5 anos. Já a Lígia vai me ajudar, tá bom, filha? Não tem problema, tá linda. Então, são 3 os pontos que eu quero abordar com vocês. A qualidade literária, a qualidade estética e a qualidade ética do livro. São esses 3 pontos que a gente precisa pensar. Qual é um bom livro? Se eu vou na livraria, preciso escolher um livro para o meu bebê pequenininho, de 0 a 6, ou de 0 a 1, ou de 0 a 2. Quais são os critérios dessa escolha? Minhas alunas sempre perguntam isso. Professora, eu não sei como distinguir se esse é um bom livro. E aí a gente discute um pouquinho esses 3 aspectos. Qualidade literária, qualidade estética e qualidade ética do livro a ser lido, tá bom? Para eu exemplificar melhor o que isso significa, de uma forma bem prática, para não prolongar muito esse vídeo, para não ficar cansativo, eu vou convidar a Lígia para vir aqui para fazer a leitura, então, de um trecho deste livro maravilhoso, da contadora de história e autora de livros de literatura infantil pernambucana, Lenice Gomes. Esse livro, gente, é uma gostosura. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu! Esse livro, ele é publicado pela editora Cortez. E quem ilustrou, quem já é fã e leitor de livros de literatura infantil, só de olhar um pouquinho aqui a capa, já consegue perceber quem é o ilustrador desse livro, que é uma delícia. É o pernambucano também, André Neves, nordestino lá de Recife, hoje mora no Rio Grande do Sul e é um dos grandes ilustradores dos livros de literatura infantil da atualidade. Eu adoro o André Neves. Um beijo, André Neves. Então, esse livro, pelo título, vocês já podem perceber, é uma brincadeira com as palavras. Eu e a Lígia, no primeiro vídeo, a gente falou um pouquinho do brincar com as palavras. Com um bebê pequenininho, é uma ótima forma de formar o seu gosto, né, literário, pela leitura. Eu selecionei 3 poemas que são rimados, né, da Lenice Gomes, para ler para vocês, tá? E aí são rimas, são parlendas, são trava-línguas. E aí esse ponto é um dos pontos também fundamentais que eu queria conversar com vocês. Eu coloquei na descrição do primeiro vídeo de ontem. A literatura de tradição oral, ela é um dos melhores começos para iniciar o bebê nesse mundo literário, né? Para quem não sabe, a literatura de tradição oral, por exemplo, os acalantos para fazer o bebê dormir, as parlendas, os trava-línguas, são literaturas, cantigas de roda, são literatura infantil. Então, às vezes a gente está brincando, cantando e nem sabe que aquilo ali é literário, tá bom? E tem os 3 pontos que eu tô conversando com vocês. Então, o primeiro livro que eu vou ler, peraí que eu vou ajudar a Lígia. Vem cá, Lígia, o que tá acontecendo? A Lígia tá se trocando de roupa para aparecer. Aqui vai ser assim, sem filtro, muitas vezes, tá? O primeiro poema que eu vou ler, que eu adoro, se intitula Tatu Tá. E aí começa assim: alô, alô, o quê? O tatu tá aí? Não, o tatu não tá.
mas a mulher do tatu tanto é o mesmo que o tatu tá. Tá vindo meio aluado, quase corta o telefonema. Quando lhe vem uma ideia, um anúncio no rádio vale ouro. Se vir um tatu tatutando por aqui, tatupeba ou tatubola, corra, esconda o pobrezinho, caçador já vem aí. Eu adoro esse texto do Tatu Tá Aí, que é uma brincadeira maravilhosa, né? E aí tem todas essas qualidades que eu mencionei, as 3 para você, tá? E para vocês, eu já vou falar um pouquinho delas. Eu vou ler agora o próximo e a Lígia vai me ajudar. Senta aqui, Lígia. A Lígia, ela tá pedindo para eu apresentá-la, mas o pessoal já conhece você, né? Do primeiro vídeo. Essa é a Lígia Cortella, minha filha, leitora desde os 2 meses de idade. Eu também sou autora. Autora, isso mesmo, ela já vai contar pra vocês. Qualquer dia a gente vai ler o livro dela aqui no canal. Ela é autora, já escreveu o seu primeiro livro e ilustradora, né, Aí eu vou Lígia? fazer o segundo livro ilustrado. Isso mesmo. Vamos lá? Você me ajuda, Lígia, então, a ler a segunda história da noite, que se intitula Põe a Mão no Coração? Esse segundo poema, ele é bem diferente do primeiro. Ele é mais melodioso. A gente pode mostrar o livro do papai? Em outro vídeo, tá bom? Vamos lá, Lígia. Ele vai lembrar um pouquinho daquela quadrinha que a gente recitava quando a gente era criança. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Vamos, Lígia, de novo? Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. E aí, lembrando um pouquinho do tom de voz. E das flores. E das flores, né, Lígia? Quando a gente lê um livro para um bebê ou para criança da idade da Lígia, um dos pontos que eu falei é que a gente tem que caprichar, além da interação, né? Ontem, no vídeo de ontem, o Francisco estava no colo, mas, aliás, estava na cadeirinha, desculpe. Mas é importante também que a mãe, que a avó ou a professora, muitas vezes com o bebê pequenininho, coloque ele entre as suas pernas no colo, deixe o bebê tocar no livro, né? São diferentes modos de ler. E a Marie, nossa gatinha, também leitora, vai aparecer nesse segundo poema. Vamos lá? Então eu vou começar, Lígia. Presta atenção. Vamos mostrar pro pessoal que você sabe escutar a leitura. Vamos lá? Sim. Minando a Açucena, nos versos da mãe, vem o que ela imagina. Vamos lá? Vamos. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Oh, menininha, teu nome é amor, poesia e flor. Longos suspiros, ela suspira e aos poucos vê, sonhando, que se encontra na janela. Açucena menina ou Açucena bela? Ai, que lindo! Eu acho maravilhoso esse poema da Lenice Gomes, né? Brincando um pouquinho com essa quadrinha da batatinha quando nasce. E aí, olha a ilustração maravilhosa do André Neves. E o último da noite, que o vídeo já tá ficando mais longo do que eu gostaria, ele vai fazer uma brincadeira com os dedos, né? Um dos pontos que eu coloquei na descrição do vídeo de ontem
a diferença entre ler e contar, né? Hoje eu estou fazendo uma leitura dos poemas de Lenice Gomes. Em outros vídeos, daqui a alguns dias, eu vou fazer uma contação com as mãos, com os dedos e uma cantação para os bebês. Então, é bastante diferente ler de contar. Quando eu leio, eu estou me atendo ao texto do autor. Quando eu conto, eu posso transformar, né, essa escrita do meu jeitinho, tá? Falando de uma forma bem cotidiana. E o último poema que eu vou ler nessa noite é uma brincadeira com as mãos. Vejam bem, a mãe, a filha e a filhinha. O irmãozinho, desculpe, o irmãozinho. Cata-piolhos. Palmas para Lila, que vem lá de Belém do Pará. E aqui chegou para brincar. E aí a gente brinca, né? Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho, mata piolho, mata piolho, cata piolho, cata piolho. É cata piolho, não é mata piolho. As pontas dos seus dedos dançam feito bailarinas nos cabelos de Mirna. Ela quase dorme lembrando outro piolho que outra menina criou. Ele ficou enorme. Para Lila, piolho grande. Morde teus dedos e tu não voltas pro Pará. Ha 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 pra lá, ha 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 pra cá, ha 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 pra lá, ha 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 pra cá. Então, pessoal, os 3 pontos que eu gostaria de trazer para nossa reflexão dessa noite, e esses 3 textos que eu li, esses 3 poemas da Lenice Gomes que foram lidos, eles apresentam. O primeiro é a qualidade literária, né? Vocês vejam bem, são textos que têm uma linguagem rica, rimas, versos, musicalidade, né? Outros, a brincadeira com a linguagem vai ser na repetição de algumas letras do R, nos trava-línguas ou nas parlendas. Então, o texto ele tem melodia, ele tem musicalidade, ele tem uma riqueza literária, tá? O segundo ponto é a riqueza estética, da materialidade do livro que eu escolho, né? As ilustrações lindíssimas e belíssimas do André Neves, né? Vocês viram, eu mostrei as 3, né? Com seus traços únicos, que tornam esse livro publicado por uma boa editora, que é a Editora Cortez, um livro com uma qualidade estética confiável, né? E o último ponto para fechar aqui é a questão da qualidade estética. Só o último ponto e eu já passo a palavra para você fechar, Lígia. A qualidade ética do livro, a gente vê relembrando as questões de memória da infância. São brincadeiras com a palavra, um tema que é caríssimo para a nossa infância, né? Nós estamos pensando em bebês, estamos pensando em creche, estamos pensando em educação infantil. Então a gente prima por uma educação que vai, então, brincar com as palavras, né? A educação o ponto crucial da educação infantil são as interações e as brincadeiras. E dentro do eixo brincadeira, entra também a questão do brincar com as palavras, que é uma coisa muito importante para a criança, para o bebê, né? E aí, a Lenice Gomes, esse casamento aqui da Lenice Gomes com o André Neves, né? Eles vão escolher, então, temas que vão remeter à infância, brincadeiras lá de antigamente, com as parlendas, com as cantigas, com os trava-línguas, né? Até quem tá lendo se encanta, nós adultos, eu adoro esse livro. Então, quando a gente lê um livro que a gente é encantado, a gente passa esse encantamento pro bebê,
né? E esse é um dos pontos fundamentais, ser encantado com aquilo que eu leio, né? Porque se a gente forma o gosto do bebê, né? Eu quero dar algo que eu sei que vai fazer bem para o bebê. Lembra a questão da analogia da alimentação com a formação do gosto? E a formação do gosto, ela não é inata, ela é aprendida. E para ela ser aprendida, precisa de alguém, no caso o mediador literário, para a formação desse gosto, tá bom? E aí, olha só, além dessa temática da brincadeira com as palavras, aparecem então os personagens dessas histórias com uma diversidade cultural muito grande e racial, né? E aí então a gente fecha esse ponto. A qualidade ética dos livros para bebê também. Então, para desmistificar, né? Talvez porque ontem eu comecei com um livro mais simples, mas não por isso com menos qualidade literária, eu quis hoje trazer essa reflexão para vocês, né? Podemos sim usar livros brinquedos, mas desde que esses livros brinquedos, esses livros cartonados ou mesmo os livros de tecidos, que são sim o início de tudo, mas mesmo assim eles têm que ter esses 3 pontos por mim hoje sugeridos, tá bom? E agora, para o fechamento, eu chamo a Lígia para falar as palavras finais para vocês. Um beijo, pessoal. Obrigada. Vamos que vamos.